Estados do centro-sul do Brasil estão em alerta para uma virada brusca no tempo a partir de amanhã. Um ciclone bomba deve provocar fortes temporais e ventos intensos. A gente vai com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Só o nome já assusta. Boa noite. Assusta não é pouco, a ciclone bomba, né, Márcio? Mas, na verdade, o que a gente está falando é de um ciclone comum, como aqueles que a gente vê vez ou outro se formando. A diferença é que dessa vez esse ciclone vai ter um processo de formação muito rápido, muito intenso. E a isso a gente precisa somar também a questão da condição atual da atmosfera, que ela anda muito quente para essa época do ano. E aí o resultado é a previsão de tempo severo para esses próximos dias. Nesse momento aqui, ó, vamos dar uma olhada na imagem de satélite, a gente tem uma área de baixa pressão aqui no interior do continente. Ela que está provocando chuvas em algumas cidades, até mesmo deixando o céu assim bem nublado no centro-sul hoje. Só que a partir de amanhã, então, essa baixa pressão começa a se deslocar em direção ao oceano e aí sim vai dar origem a esse ciclone bomba. Só que aí, gente, como eu falei, como tem um ar que está muito quente, o choque das massas quente e fria é que de fato pode provocar essas tempestades todas que estão sendo previstas. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta para toda essa área que a gente vê destacada aqui no mapa, desde o Rio Grande do Sul até São Paulo e Mato Grosso do Sul. Só que a condição mais perigosa para amanhã, de fato, é mais uma vez para o território gaúcho, onde a gente vê aqui em vermelho no nosso mapa. O que está sendo previsto que deve acontecer então nessas próximas horas? O tempo deve começar a virar amanhã durante a tarde, já com algumas chuvas um pouco mais isoladas. Só que os temporais mais severos, mais fortes mesmo, devem começar a ganhar força ali entre a noite e também a madrugada. Estão sendo previstas aqui, ó, chuvas volumosas, queda de granizo e também o risco de formação de tornados. É uma situação muito parecida com o que a gente viu na região sul na semana passada. Além disso, também tem a questão das rajadas de vento que podem chegar aqui aos 100 km por hora, Márcio, ventos com muita intensidade. Pois é, esses ventos fortes têm chamado muita atenção neste momento. Nos últimos dias a gente enfrentou isso, no sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Até quando eles ficam? Márcio, a partir do momento que esse ciclone estiver se formando, ele vai permanecer com essa ventania, a gente vai sentir ela pelo menos até o fim de semana ainda. E aí, especificamente amanhã, então, os ventos mais intensos vão ser sentidos nessa região toda que a gente veio destacada aqui, mas principalmente nos estados da região sul. Só que aí, gente, é importante a gente lembrar que depois, quando o ciclone já estiver ali em alto mar, na sexta-feira, ele vai continuar provocando rajadas fortes em áreas muito mais aqui, ó, perto da costa, inclusive provocando ressaca no mar. E aí, entre as capitais que estão na rota desses temporais amanhã, veja, estão Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, mas nada de chuva muito volumosa assim. E todas essas capitais aqui, ó, com temperaturas bem elevadas, muito perto dos 30 graus. Vamos ver então como é que ficam outras regiões do país amanhã. O tempo segue firme em grande parte do país, em toda a região central, onde inclusive está muito quente, muito seco. Chuvas passageiras podem se formar na costa leste do Nordeste e também na região norte do país. E as temperaturas seguem elevadas em todas as regiões, quase todas as capitais aqui ó, com temperaturas muito perto ou passando dos 30 graus. A gente destaca aqui o Rio de Janeiro, que amanhã chega aos 35 graus, que deve ser a mesma temperatura também aqui ó, de Teresina, Manaus e veja, Cuiabá aqui ó, fervendo, chegando muito perto dos 40 graus. Márcio, vamos ter próximos dias aí de tempo severo. A gente sempre lembra a população ficar atenta, inclusive, à questão dos alertas da Defesa Civil local, porque eles, mais do que todo mundo, conhecem de fato a realidade, o que vai acontecer naquele momento, naquela região. Sem todo dúvida. mundo atento ao celular ali, esses alertas que a Defesa Civil da sua cidade vai emitir também. Você vê que é um profissional importante. Marco Antônio Mendes sempre antecipa para a gente as informações. E agora, antes da virada do tempo, já está com a garganta ruim. Até nisso, ele é um profissional exemplar. Efeito nesse tempo seco aqui no Sudeste, é impossível. Melhoras para você. Até mais. Valeu. Tchau.